Sonho de uma Noite de Verão é um filme de 1935, dirigido por William Dieterle e Max Reinhardt. E conta a história de dois casais e uma trupe de atores que se encontram com fadas traiçoeiras na floresta. O filme é baseado na peça de Shakespeare, cuja primeira apresentação se deu em Londres em 1595. O diretor austríaco Max Reinhardt chegou aos Estados Unidos como refugiado, devido à iminente ocupação nazista da Áustria. A sua carreira foi marcada por cruzar a ponte que separa o público dos atores, como nos antigos teatros gregos e medievais. Em 1934, Max Reinhardt havia acabado de produzir a peça Shakespeare Under the Stars no Hollywood Bowl, com um elenco cheio de estrelas. Então, o produtor Hal B. Wallis convenceu Jack Warner de que seria uma boa ideia fazer um filme baseado nas obras de Shakespeare. Warner estava inseguro, uma vez que as filmagens de A Mulher Domada, de 1929, foram desastrosas. Este foi o único filme hollywoodiano do diretor austríaco Max Reinhardt. Por não falar inglês, ele dirigia as cenas falando em alemão, enquanto o co-diretor William Dieterle fazia uma tradução simultânea. Durante as filmagens, Reinhardt foi processado por quebra contratual por uma produtora francesa, ficando impedido de dirigir o filme durante uma semana até obter autorização judicial. Durante este período, Dieterle assumiu a direção. O elenco que Reinhardt tinha em mente para estrelar o filme seria Charles Chaplin como Nico Novello, W.C. Fields como Chico Flauta, Gary Cooper como Lisandro, Fred Astaire como Puck, John Barrymore como Oberon, Walter Huston como Teseu, Clark Gable como Demétrio, Joan Crawford como Hérmia, Myrna Loy como Helena, Greta Garbo como Titânia e Wallace Beery como Justo. Reinhardt enviou seu filho para negociar com os atores, mas todos recusaram a oferta, pois o salário era menor do que recebiam na época, forçando o diretor a escalar atores menos conhecidos. Olivia de Havilland foi escalada para o filme após interpretar Hérmia no Hollywood Bowl. Dos atores originais, apenas ela e Mickey Rooney reprisaram seus papéis. Os críticos de cinema concordaram que Dick Powell foi uma péssima escalação para Lisandro. O próprio ator chegou a pedir para se retirar do filme, mas sem sucesso. Guy Kibbe foi a escolha do produtor Hal B. Wallis para interpretar Nico Novello, mas Max Reinhardt optou por James Cagney. Quando a filha do ator viu o filme, ela ficou tão chocada com a cena do pai se transformando em burro, que não se acalmou enquanto ele não apareceu para consolá-la. Joey Brown aceitou o papel de flauta sem conhecer a peça. Ele ficou chateado ao descobrir que teria que usar um vestido. E seu desconforto pode ser visto no filme. Nada daquilo que o diretor de fotografia Ernest Haller produziu para o filme foi utilizado. Ele foi demitido e substituído por Hal Moore, que regravou tudo. Quando o cenário da floresta não pôde ser iluminado adequadamente, foi ele quem teve a ideia de borrifar as árvores com tinta laranja e alguns metais para dar-lhes o brilho misterioso de Terra Encantada. Como resultado, Hal Moore venceu o Oscar de melhor fotografia no ano seguinte, embora ele nem tivesse sido indicado ao prêmio. Naquela época, a academia dava liberdade para que os votantes escolhessem qualquer profissional, mesmo que ele não tivesse sido nomeado. Mas devido ao pesado lobby que a Warner fez para a vitória de Moore, a academia passou a restringir os votos apenas aos nomeados. As cenas com a dança das fadas foram coreografadas pela veterana do balé russo, Bronislava Nijinska. I know a bank where the wild thyme grows, where oxlips and the nodding violet blows, quite over-canopied with luscious woodbine, with sweet musk roses, and with eglantine. There sleeps Titania some time of the night, lulled in these flowers with dances and delight. And with the juice of this I'll streak her eyes, and make her full of hateful fantasies. The next thing then she waking looks upon, she shall pursue it with the soul of love. And before I take this charm off from her sight, I'll make her render up this boy to me. Nesta cena, o ator Vitor Jory estava repetindo as falas ditas pelo compositor Eric Wolfgang Korgold, que estava escondido atrás de um arbusto. Mickey Rooney tinha 14 anos quando interpretou Puck. Ele quebrou a perna em um tobogã durante as filmagens. Por causa disso, em muitas cenas ele só é visto da cintura para cima.
E nas tomadas em que seu rosto não aparece, ele foi substituído pelo ator George P. Breakstone. A produção utilizou 67 toneladas de árvores, 680 quilos de borracha, quase 550 quilômetros de celofane, 650 mil velas e 18 animais. O filme utilizou as músicas do compositor Felix Mendelssohn. Mas, ao invés de repetir as músicas ao longo do filme, Erich Wolfgang Korngold as rearranjou, compondo uma nova sinfonia com base no trabalho de Mendelssohn. Mesmo assim, Korngold pediu para não ser creditado como o compositor do filme. Este foi o primeiro, de vários filmes da Warner Bros. Em que ele viria a trabalhar. Na época, os cinemas assinavam um contrato para exibir o filme, mas tinham o direito de desistir da exibição. Os cancelamentos da produção aconteceram entre 20 e 50 vezes nas primeiras semanas, chegando ao novo recorde de quase 3.000 cancelamentos. Foi o primeiro filme de fantasia e a primeira adaptação de Shakespeare a ser indicado para o Oscar de melhor filme. E venceu os prêmios de melhor edição e melhor fotografia. Na Alemanha nazista, o filme foi banido pelo Ministério da Propaganda, porque Max Reinhardt e Felix Mendelssohn eram judeus. As telas de abertura, intervalo e encerramento ficaram perdidas por 59 anos, até serem reexibidas em 94. No ano de 2004, foi lançada a peça Shakespeare em Hollywood. Na história, Oberon e Puck são magicamente transportados para Hollywood de 1934 e provocam a mesma confusão amorosa nos bastidores do filme. 3 séculos em construção. Um clássico literário imortal torna-se um triunfo dos tempos. Um novo triunfo na história do cinema. A nossa verdadeira intenção é toda para o seu deleite. Sonho de uma noite de verão.